Vamos começar essa aula falando sobre a avaliação primária, o XABCD do trauma. Olha só, por que a gente faz essa avaliação? Porque ele é uma sequência, certo? Lógica, a qual a gente pensa no que mata mais rápido, tá bom? E o que mata mais, colocando sempre uma ordem de prioridade. E olha só, o X vem de hemorragia externa grave, a letra A vem de estabilização cervical e uma abertura das vias aéreas superiores. Depois, letra B, boa ventilação. E a letra C, o controle de hemorragias que não são graves e também ali a reposição de volume, se for necessário. A letra D, a avaliação neurológica. E a letra E, a exposição e o controle da temperatura. Então vamos detalhar um pouquinho sobre a letra X. O X vem de hemorragia externa grave e a principal causa de morte é hemorragia externa grave. Então a gente tem que chegar e fazer o controle. Como? A gente vai fazer o controle com compressão local, comprimido local da lesão, curativo compressivo, gases hemostáticos, ela tem um agente impregnado para fazer com que esse coágulo se forme mais rápido, de forma mais esdrúxula, explicando, tá bom? Preenchimento de ferida, igual nessa imagem aqui, ó, nós temos aqui a combate gás, e aqui está feito o preenchimento de ferida. Dentro da ferida está sendo colocado gases para auxiliar na contenção hemorrágica, tá bom? Então são gases hemostáticos. Aqui na imagem abaixo, você percebe que continua sangrando, porque o curativo foi feito por cima, mas dentro tem uma lesão ainda aberta. E aqui o torniquete, a última etapa, o torniquete, que pode ser um torniquete de extremidade, igual da imagem, e também pode ser um torniquete juncional. O ideal é que você tenha dois, porque se um falhar, você aplica o segundo. Agora vamos para a letra A. Na letra A, o que eu preciso saber da letra A? Que é estabilização cervical e abertura das vias aéreas. Aqui na primeira imagem, está falando, mostrando a mão do indivíduo segurando a cabeça, estabilizando a coluna cervical, para que não tenha movimento antero-posterior e nem lateral, até que posteriormente venha colocar a coluna cervical, o bloco de cabeça para minimizar isso. Algumas literaturas chamam isso de RMC, restrição de movimento da coluna. Aqui, nessa segunda imagem, aqui temos a técnica de abertura de vias aéreas, conhecido como jaw thrust, a qual a gente anterioriza a mandíbula sem fazer extensão cervical. Já a outra imagem, nós temos a técnica de chin lift, a qual puxa um pouquinho essa cabeça para trás, liberando a via aérea. Porém, essa técnica a gente não usa em paciente com lesão ou suspeita de lesão cervical. E para manter a via aérea pérvia, você pode utilizar cânula de Guedel, massa laríngea e intubação orotraqueal. Principalmente quando você chega no local, ele já não está tão consciente, orientado em tempo e espaço. Você pode preservar essa via aérea superior. Então a gente vai fazer essa preservação para que ele não tenha um prejuízo neurológico por baixa oxigenação. Já na letra B, a gente pensa em boa ventilação e observar o seguinte: quando fala de ventilação, eupneico, bradipneico, taquipneico, dispneico, tá certo? Verificar o padrão ventilatório e, se tem um padrão ventilatório alterado, ofertar, exemplo, O2 suplementar em catéter, em máscara, não reinalante e assim por diante. Ofertar, colocar na posição de Fowler se não tiver uma contraindicação. E ainda, na parte da ventilação, observar o seguinte: IPPA, inspeção, palpação, percussão e ausculta. Inspeção e palpação, qualquer profissional, seja do básico ou do avançado, irá fazer. Inspeção e palpação. Percussão e ausculta, um profissional mais habilitado, um médico, um enfermeiro, que pode fazer, porque ele tem que identificar ruídos diferentes. E nós chamamos, às vezes, de murmúrio vesiculares, roncos, sibilos, crepitores. Então a gente tem que identificar e saber o que cada um significa. Então,
contexto geral, expressão e comparação para todo mundo fica muito mais fácil de trabalhar. Aqui a gente corrige as alterações ventilatórias também. Já na letra C, a gente vai fazer o seguinte, duas etapas. A primeira etapa, que é o controle de hemorragias não graves, que eu já controlei as primeiras hemorragias graves, e pensar, se tem hemorragia, HPPP, hemorragias, tem alterações, principalmente não visível, às vezes interna, de pele, pele fria, pegajosa, sudorenta, aqui o pulso fraco, que a gente chama de pulso filiforme, e também pulso rápido, uma taquicardia, tá certo? Associado, às vezes um choque associado, e uma perfusão lentificada, maior do que 2, 3 segundos, tudo bem? E aonde sangra bastante, já que está uma suspeita de hemorragia não visível, abdômen, pelve e perna sangra bastante. E já que tem esse sangramento, opa, eu tenho que pensar no acesso venoso periférico, de preferência 2 acessos. Gelco aí 18, está de bom tamanho, já resolve muito problemas por aí. Outra coisa, não conseguir o acesso, pode ser feito o acesso intraósseo. Pode ser feito intraósseo. Por quem? Pelo médico e pelo enfermeiro. O técnico não fará o acesso intraósseo, mas pode fazer o periférico. E aqui a avaliação neurológica do paciente, a aplicação da escala de Coma de Glasgow. Essa aqui é uma tabelinha de uma escala onde o valor mínimo é 3, o valor máximo é 15, pensando na melhor resposta ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. Não tem Glasgow 0, tá? Não tem Glasgow maior do que 15. O que vai acontecer é a somatória da resposta ocular, da resposta verbal e da resposta motora. Um exemplo aqui. Temos 4, melhor resposta ocular, melhor resposta verbal 5, melhor resposta motora 6. Então a gente vai somar e vai dar 15. Um exemplo de ausência de resposta, mesmo com estímulo de dor ou de pressão. 1 para ocular, 1 para verbal e 1 para motora. Temos aqui uma resposta ou um Glasgow de 3. Tem que avaliar também, se possível, a resposta pupilar. Se está isocórica, tá certo? Iguais, midriáticas, se também está muitas vezes mióticas, porque isso são sinais de gravidade, tá certo? Ou se está anisocórica, nesse caso aqui, ó, anisocóricas, talvez um TCE associado, um AVC em curso, então, midriase ou midriática, pode ser uma parada cardiorrespiratória, um TCE, principalmente hemorrágico, choque ou anóxia cerebral. Já aqui, ó, pupilas pontiforme ou miose, miose pode ser abuso de drogas ou lesão do sistema nervoso central. E aqui, ó, isocóricas é muito comum numa condição normal, tá? Então a gente tem que entender um pouquinho sobre as pupilas, como elas estão reagindo, tudo bem? E aqui a última etapa da avaliação primária do XABCDE é a parte de expor o paciente, exposição de paciente e o controle de temperatura. Fiz a exposição, retiro roupas úmidas. Quando faço a exposição, é só do local lesionado, então a gente vai fazer a exposição de preferência do local lesionado, né? Não uma exposição em demasia, pois em geral, sem saber se tinha outras lesões, tinha uma lesão óbvia na perna, mas eu fiz uma exposição em demasia. E de preferência dentro da ambulância, num ambiente mais controlado, mais privativo, que você não faz exposição de vulnerável, tudo bem? E controlar a temperatura com manta de alumínio, manta térmica, caso você tenha a manta térmica, e também uma reposição de volume, soro fisiológico, ringue lactato aquecido. Se não for possível, a gente faz com uma certa cautela para também não causar muitas vezes uma hipotermia e ele evoluir uma síndrome ou uma tríade letal. E nós chamamos de tríade letal porque tem 3 pontos que estão sendo acometidos pela baixa temperatura, que é esses 3 pontos são a coagulopatia, a hipotermia e a acidose.
tudo bem? Então, essa tríade letal, coagulopatia, hipotermia e acidose, faz com que ele tenha um péssimo desfecho. A gente brinca de chá da morte, porque é coagulopatia, hipotermia e acidose. É uma tríade letal e eu preciso impedir que isso aconteça, tudo bem? Fazendo o controle da temperatura desse paciente. Eu te aguardo na próxima aula para a gente falar um pouquinho sobre a avaliação secundária do trauma. Até mais!